A evolução do tratamento do câncer. Você já se perguntou como a humanidade lidou com uma das doenças mais temidas da história? O câncer, uma palavra que, até hoje, causa medo, incerteza e dor. Mas também esperança. A trajetória dos tratamentos contra essa doença é, ao mesmo tempo, uma história de sofrimento, erros, descobertas e vitórias. Do Egito Antigo às mais modernas terapias genéticas, a batalha contra o câncer é, talvez, o maior desafio médico da humanidade. Hoje, vamos percorrer essa longa e dramática jornada. A evolução do tratamento do câncer. As primeiras descrições do câncer. A história começa há mais de 3.500 anos. No Egito, o papiro de Edwin Smith, um antigo manuscrito médico, já descrevia tumores e úlceras. O tratamento recomendado? Cauterização, com o uso de instrumentos de fogo. Para os egípcios, gregos e romanos, a medicina ainda estava profundamente ligada à religião e à filosofia. Hipócrates, no século V a.C., deu um dos primeiros nomes à doença, carquinos, que significa caranguejo em grego. Segundo ele, os tumores lembravam as patas de um caranguejo que se espalhavam pelo corpo. Mas naquela época não havia cura. O câncer era visto como um destino inevitável. O máximo que se podia fazer era aliviar sintomas, a medicina medieval e o silêncio sobre o câncer. Com a queda do Império Romano e o início da Idade Média, a medicina europeia entrou em um período de estagnação. Doenças eram vistas como castigos divinos. O câncer raramente era tratado e, quando era, cirurgias rudimentares e extremamente dolorosas eram realizadas sem anestesia. Ao mesmo tempo, no mundo árabe, médicos como Avicena mantinham vivos os conhecimentos da antiguidade. Ele descreveu tumores e sugeriu a remoção cirúrgica quando possível. Mas, ainda assim, os resultados eram quase sempre trágicos. O Renascimento e os primeiros passos cirúrgicos. Com o Renascimento, entre os séculos XV e XVI, a dissecação de cadáveres passou a ser aceita e a anatomia começou a ser compreendida de forma científica. Médicos como Andreas Vesalius revolucionaram o estudo do corpo humano. Cirurgiões começaram a tentar remover tumores com mais precisão, mas ainda sem anestesia e sem o conhecimento da infecção, a cirurgia era um risco enorme. Muitos pacientes morriam de dor, choque ou infecções após o procedimento. Apesar disso, era o início de um caminho. O câncer começava a ser enfrentado com instrumentos da ciência. Século XIX. A era da cirurgia moderna. O século XIX mudou tudo. Com a descoberta da anestesia em 1846 e do antiseptismo por Joseph Lister na década de 1860, a cirurgia tornou-se muito mais segura. Agora, era possível remover tumores sem condenar o paciente à morte imediata pela dor ou pela infecção. Foi nessa época que o cirurgião William Halsted criou a mastectomia radical para tratar o câncer de mama. Ele acreditava que retirar não apenas o tumor, mas também os tecidos ao redor e até músculos inteiros poderia evitar a volta da doença. Essas cirurgias eram devastadoras, desfiguravam os pacientes e nem sempre funcionavam, mas representaram um passo crucial. Pela primeira vez, o câncer podia, em alguns casos, ser removido com sucesso. O descobrimento da radiação, final do século XIX. Enquanto os cirurgiões avançavam, outro campo da ciência mudava tudo: a física. Em 1895, Wilhelm Röntgen descobriu os raios-X. Logo depois, Marie e Pierre Curie descobriram o rádio e o polônio, substâncias radioativas. Médicos perceberam que a radiação podia destruir células tumorais. Assim nasceu a radioterapia, um dos pilares do tratamento contra o câncer até hoje. No início, era usada sem muito controle, causando queimaduras e outros efeitos colaterais graves. Mas, aos poucos, técnicas mais seguras e precisas foram sendo desenvolvidas. A radiação trouxe esperança a pacientes cujo câncer não podia ser operado. O século XX e a guerra contra o câncer. O século XX marcou a consolidação da medicina moderna. Hospitais, universidades e centros de pesquisa se dedicaram cada vez mais a compreender o câncer. Na década de 1940, veio outro marco: a quimioterapia.
Curiosamente, sua origem está na Segunda Guerra Mundial. Cientistas estudavam o uso de gases tóxicos como armas químicas e perceberam que algumas substâncias destruíam células do sangue. Logo, surgiram medicamentos que atacavam células cancerígenas em rápida divisão. A quimioterapia se espalhou rapidamente pelo mundo. Era devastadora, trazendo efeitos colaterais terríveis como queda de cabelo, náusea e fraqueza. Mas também aumentava a chance de sobrevivência de pacientes antes considerados condenados. A consolidação da medicina oncológica, segunda metade do século XX, a partir dos anos 1960 e 1970, o tratamento do câncer se transformou em uma luta organizada. Centros oncológicos foram criados e governos passaram a investir pesado em pesquisas. Nos Estados Unidos, o presidente Richard Nixon declarou em 1971 a chamada Guerra contra o Câncer, liberando bilhões de dólares em pesquisa. Com isso, os tratamentos se tornaram combinados. Cirurgia, radioterapia e quimioterapia passaram a ser usados juntos. As taxas de sobrevivência começaram a melhorar lentamente. Foi também nesse período que surgiu uma nova arma, a hormonioterapia, usada em cânceres dependentes de hormônios, como o de mama e o de próstata. O surgimento da medicina de precisão, final do século XX e início do XXI. Com o avanço da biologia molecular e da genética, os cientistas passaram a entender o câncer não apenas como um tumor, mas como uma doença do DNA. Cada câncer tinha mutações específicas que faziam suas células crescerem sem controle. Assim, surgiram as terapias-alvo, medicamentos que atacam diretamente essas mutações. Ao contrário da quimioterapia, que atinge células sadias, as terapias-alvo são mais seletivas e menos agressivas. Nos anos 2000, outro marco, a imunoterapia. Esse tratamento estimula o próprio sistema imunológico do paciente a atacar as células cancerígenas. Medicamentos como os inibidores de checkpoint imunológico trouxeram resultados impressionantes em cânceres antes considerados incuráveis, como o melanoma metastático. A medicina do futuro. Hoje, o tratamento do câncer avança em uma velocidade sem precedentes. Pesquisas exploram a terapia genética, capaz de corrigir mutações que causam o tumor. A CAR T-cell therapy já permite reprogramar células de defesa do paciente para destruir o câncer de forma direcionada. A inteligência artificial e a medicina personalizada prometem detectar tumores cada vez mais cedo e indicar o tratamento mais eficaz para cada indivíduo. O câncer, antes visto como uma sentença de morte, agora, em muitos casos, tornou-se uma doença crônica ou até curável. Conclusão. A história do tratamento do câncer é a história da própria medicina. De cauterizações rudimentares no Egito Antigo até terapias genéticas de última geração, o que vemos é uma luta constante contra o desconhecido. O câncer ainda é uma das maiores causas de morte no mundo, mas cada avanço representa milhões de vidas salvas. E quem sabe, no futuro, olhar para trás e contar essa história será relembrar não apenas de uma batalha, mas de uma vitória definitiva da humanidade. Deixe seu comentário e se inscreva no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!